Ensinamentos. Logia 1. Morte e vida. E ele disse: aquele que descobrir a interpretação dessas palavras não experimentará a morte. Jesus disse: aquele que entender o que ele falar não vai morrer. Para compreendermos melhor, vamos buscar o significado de morrer. Morte. O fim da vida animal ou vegetal. Segundo significado, termo, fim. E o terceiro, destruição, ruína. Para aqueles que não acreditam em religiões, a morte se torna o fim completo, ou a cessação da vida. Entretanto, como a própria ciência vem comprovando, nada acaba, tudo se transforma. A planta não morre, e sim se transforma em adubo, ou seja, vida para novas plantas. Quando as células da folha que caiu penetram no solo e são absorvidas pelas raízes de outras plantas, continuam existindo dentro destas. Então, a morte é, na verdade, uma transformação que vai gerar nova vida. Não existe fim para nada. Aqueles que acreditam na morte como fim da vida é porque desconhecem a transformação que acontece. Nada acaba, tudo se transforma. Nem mesmo os sentimentos, coisas imateriais acabam. Eles se transformam. O amor vira ódio, a alegria passa a ser tristeza. Nada no planeta acaba, transforma-se. Nada tem fim, passa por transformações. Este conhecimento, que já é praticado por aqueles que acreditam em religiões, é importante para que o ser humano, que não acredita nelas, saiba que ele também não acabará, mas se transformará. Baseadas neste princípio, todas as religiões ensinaram até hoje que a morte transformará o ser humano em algo diferente do que é. O católico acredita que vai se transformar de acordado para dormindo e voltará a acordar no dia do juízo. Os protestantes acham que se transformarão em anjos na glória do Senhor. Mesmo aqueles que se aprofundaram mais neste assunto, os espíritas kardecistas, acreditam que se transformarão de alma para espírito. Todas as religiões promovem a transformação, ou seja, a mudança de uma coisa para outra. Entretanto, Jesus afirma que quem entender suas palavras não vai conhecer a morte, ou seja, não vai passar por transformações. Quem entender as palavras que Jesus confiou ao seu irmão mais querido, já vai se ver e se sentir como espírito, mesmo estando na carne. Não vai ser preciso morrer para se transformar em espírito, e por isso não haverá um processo de transformação. Podemos então entender as palavras de Jesus, escritas por Tomé, da seguinte forma: aquele que entender o que eu digo, se verá agora como espírito, e por isso não precisará passar por um processo de transformação. Essa é a explicação para não experimentará a morte, ou seja, não passará por transformação. Quem compreender as 5 verdades universais e conseguir colocá-las em prática, não precisará se transformar em nada mais, pois já será. O espírito está preso a uma carne, habita um mundo espiritual e não material, e, portanto, já é um espírito e não uma alma. As religiões separam a vida em 2 mundos, o mundo da matéria e o fora dela. Não existe essa separação e, por isso, não existe morte, transformação. Mas para se viver uma vida espiritual, mesmo estando retido na carne, é necessário se entender as palavras de Jesus. Isso é o que transmite Tomé. Esse estado foi alcançado por todos aqueles que entenderam as palavras de Jesus. Como um ser humano poderia entrar em uma arena com leões famintos, sabendo que iria morrer sem sentir medo? Como poderia um ser humano enfrentar exércitos, ser crucificado, queimado com alegria e felicidade? A resposta é uma só. Já sendo espírito e sabendo que não haveria transformação ou mudanças. Aqueles cristãos que entraram nas arenas, os santos que foram para as fogueiras, já conheciam essa verdade e, por isso, não precisavam ter medo, porque já sabiam que eram espíritos e conheciam a verdade da não transformação.
Essa compreensão não se alcança com mágica ou apertando um botão, mas sim com o próprio esforço, estudo, dedicação e, acima de tudo, a prática. É isso que faz alcançar a consciência de já ser espírito. Ninguém pode fazer nada por você a não ser você mesmo. Como ensinou o Buda, se você quiser saber por que você é assim hoje, veja o que fez ontem. Se quiser saber o que será amanhã, veja o que está fazendo hoje. Se você quiser ser um espírito ao abandonar a carne, é necessário que você desde hoje saiba que já o é e viva como um espírito. Não existe processo instantâneo de transformação. Não é o desencarne que vai lhe trazer automaticamente este conhecimento. Você precisará estudar no plano espiritual menos denso para alcançá-lo. Assim, a missão de Jesus foi ensinar como ser espírito hoje, e nós não devemos adiar essa visão para depois. Esta é, então, uma das intenções do Evangelho de Tomé: trazer os ensinamentos para se viver como espírito, o que acabará com a visão de transformação chamada morte. Logia 2. Reforma íntima. Jesus disse: aquele que procura, não cesse de procurar até quando encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado. E ao perturbar-se, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Aquele que procura, não cesse de procurar até quando encontrar. O primeiro recado de Jesus é que os espíritos na carne não devem parar de procurar a vida espiritual, a verdade universal. Será que as pessoas estão realmente procurando a vida espiritual ou estão cedendo às tentações que Jesus enumerou para o planeta? Hoje, os seres humanos enumeram diversas necessidades antes de procurar as suas verdades universais. Todos precisam fazer a sua vida, necessitam estudar, trabalhar, para que possam conquistar coisas materiais. Esforçam-se em progredir materialmente, mas esquecem que esses valores materiais terminam com o fim da encarnação. É preciso que o ser humano altere seus objetivos, premiando a vida espiritual em primeiro lugar, pois esta é consistente e eterna, enquanto que a primeira é efêmera e curta. Para evoluir espiritualmente e alcançar a visão espírita, o mestre deixou como primeiro ensinamento a necessidade da procura incessante. Para fazer isso, há a necessidade de que o ser humano esteja vigilante o tempo inteiro nos seus valores espirituais e tenha a persistência para não ceder às tentações materiais. Entre essas tentações está a da omissão. Eu não consigo. Todo espírito tem que brigar consigo mesmo e verificar que a forma que está pensando nada mais é do que hábito. Tem que mostrar claramente a si mesmo que os pensamentos nada mais são do que conceitos enraizados dentro de si, voltados à satisfação material e não espiritual. O ser humano não sabe a realidade das coisas que acontecem, apenas acha que elas são de uma determinada forma. Como então pode se pronunciar sobre ela? Utilizar o achar e confundi-lo com o saber é cessar de procurar a vida espiritual. Ele para de procurar a verdade universal para utilizar o poder de mandar nas coisas. Os seres humanos querem comandar a sua vida e a vida dos outros, mas não possuem base para tanto, pois possuem uma visão limitada dos sentimentos com os quais os atos são praticados. Quantas vezes acham que estão sendo amados e, na verdade, são alvos de outros sentimentos? Ao contrário, muitas vezes identificam ataques onde está havendo compaixão. Assim, a procura do entender-se como espírito, que encerrará com o processo de transformação-morte, começa pelo fim do achar as coisas, ou seja, utilizar parâmetros próprios para julgar o que está acontecendo. Isso só é conseguido vigiando constantemente a si mesmo. É necessário estar vigilante para saber que se o que se está fazendo está trazendo alegria para todos. Será que deixei alguém triste com este meu pensamento? Será que eu fiquei triste com ele?
É também preciso verificar se está sempre presente a compaixão. Será que o meu pensamento está ferindo ou magoando alguém? É importante esta consciência, pois ninguém tem o direito de ferir ou magoar outra pessoa, sem que com isso esteja ferindo ou magoando a Deus, que é o Pai, não só seu, mas de todos. Ninguém tem o direito de dizer aos outros o que quer, o que acha, obrigando-o a ouvir o que quer dizer. Seu direito acaba onde começa o dos outros. Enquanto o espírito se vir como ser humano, ou seja, o centro de um universo que ele chama de minha vida, não há como se conscientizar de que é parte de uma coletividade que vive para o Pai. Além dos sentimentos, alegria e compaixão, tem que haver a igualdade. Não há condições de se obrigar as pessoas a fazerem coisas de determinada forma e nem podemos submetê-las às nossas vontades. Cada uma tem o direito de fazer o que quiser, na forma que achar melhor, desde que não fira e nem tire a alegria de ninguém. A vigilância constante desses 3 sentimentos traz o mundo de Deus para cada um e, portanto, leva a alcançar a visão de espírito. Não pode haver a cessação da vigilância e da procura da vida espiritual, pois se houver a interrupção, o espírito certamente cairá no pecado, ou seja, nos sentimentos contrários ao amor universal. Quando isso ocorre, o espírito começa a merecer que Deus lhe dê situações negativas, e aí, no sofrimento, é muito mais difícil manter esse amor. Não pare nunca de procurar o amor universal. E quando encontrar, ficará perturbado. Quem encontrar esse amor universal, esta vida espiritual, vai ficar inicialmente perturbado, pois a sua vida se alterará completamente. Todas as coisas que estão à sua frente mudarão completamente, deixarão de ser o que eram e terão outro sentido. A vida mudará completamente, porque a vida material, vivida pelos seres humanos, nada tem a ver com a espiritual. A vida material é ilusão, não existe. Os seres humanos, para se sentirem felizes, necessitam que os seus conceitos sejam atendidos para que eles alcancem a felicidade. Isso não é felicidade, mas sim satisfação, que cessa quando cessam os motivos. O espírito, por não ter conceitos, vive a felicidade universal, aquela na qual apenas participar das maravilhas do mundo de Deus já satisfaz. Por não conhecer essa vida, o espírito, quando sai da carne pelo processo morte, fica preso a esse planeta, procurando alcançar seus conceitos e a felicidade. Não está sendo dito que em outros mundos menos densos não existam coisas materiais, mas o que está sendo afirmado é que o espírito vê essas coisas de forma diferente. O ser humano vê as coisas materiais por sua forma, mas o espírito entende o sentido de cada uma delas, ou seja, a sua essência. Tomemos como exemplo uma cadeira. Para o ser humano, ela nada mais é do que pedaços de madeira, espumas e panos reunidos sob uma determinada forma. Para os espíritos que se reconhecem como tal e vivem no mundo espiritual, essas informações são sem importância. Para eles, o que importa é o sentido da existência da cadeira, ou seja, a sua essência. À cadeira podem ser atribuídos diversos sentidos ou essências: conforto, segurança, descanso, beleza, luxo, orgulho, etc. Entretanto, para o espírito, pouco importa de que é feita a cadeira, mas sim o sentido para o que ela existe. É a escolha entre essas essências que é a prova que o espírito vem fazer na carne. Para o mundo espiritual, a forma das coisas não tem importância, pois qualquer que seja ela, o sentido ou a essência será sempre a mesma. Não importa se a cadeira é feita de ouro ou de tábua de caixote, ela sempre poderá proporcionar uma essência positiva. E ao perturbar-se, ficará maravilhado. Quando o espírito entender que as coisas valem por sua essência, encontrará o mundo espiritual mesmo nesta densidade de matéria que vive hoje. Ao descobrir esse mundo, encontrará o mundo de Deus.
Ao ver-se nele, maravilhar-se-á com a sua justiça, beleza e amor. O mundo de Deus é perfeito pela perfeição que o criou. No mundo de Deus não existe lugar para injustiça, pois Deus é a justiça suprema. Não existe lugar para erros, pois Deus é a inteligência suprema do universo. No mundo de Deus não existe lugar para tristeza ou infelicidade, pois Deus é o amor sublime. Quando o ser humano se transformar em espírito, penetrará nesse mundo e maravilhar-se-á com todas essas coisas. O ser humano não consegue entender a justiça, pois entende o mundo apenas pelas suas verdades pessoais, o achar, e não pelas verdades universais das coisas. Encontra injustiça porque acha que ele é que está certo, sofre porque suas verdades não são contentadas, e vê o erro porque não conhece a essência das coisas. Todo o universo é regido pela lei da ação e reação. Tudo que ocorre é uma reação a uma ação. Como o ser humano se imagina sempre certo, espera que a reação seja sempre ao seu contento. Quando isso não ocorre, não procura a reação em alguma ação sua, mas acusa a Deus de estar cometendo uma injustiça. O espírito não possui verdades individuais e, por isso, aceita as verdades universais. Para ele, tudo o que ocorre é porque ele merecia, ou seja, procura cada ação que originou uma reação dentro de si mesmo e não externamente. Entendendo a ação de Deus sobre as coisas, Deus, causa primária, o espírito se maravilha com a perfeição da vida universal e alegra-se por participar dela. E reinará sobre o todo. O espírito que conhece as 5 verdades universais não tem verdades individuais que possam ser menosprezadas, e por isso não se fere nem se sente injustiçado. Aceita tudo que lhe acontece como um ato de uma inteligência suprema, ou seja, não encontra erro, vê sempre a justiça suprema em ação, e por isso não encontra injustiça. Entende que em todos os momentos está presente o amor sublime, que busca a igualdade entre todos e a manutenção da alegria universal. Quando alcançar essa visão, o espírito não mais perderá sua alegria, pois ela não dependerá da satisfação de verdades individuais. Não causará sofrimento aos outros, não precisará defender a sua verdade, e verá como todos são iguais, apesar das diferenças físicas. Aquele que se considerar espírito estará apto a conduzir o seu irmão nesta mesma busca, pois aceitará que cada um tenha o seu próprio patamar de evolução, e não buscará impor suas verdades aos outros. Logia 3. Reino do Céu. Jesus disse: se aqueles que vos guiam vos disserem, vê, o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem, ele está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Se vos reconhecerdes, então sereis reconhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se vos não reconhecerdes, então estareis na pobreza, sereis a pobreza. Se aqueles que vos guiam vos disserem, vê, o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem, ele está no mar, então os peixes vos precederão. O início desse ensinamento trata do que se conhece até então como a localização do reino de Deus, o mundo espiritual fora da carne. O mestre afirma que este reino não se encontra acima ou abaixo do planeta Terra, pois se assim fosse, os seus habitantes já o teriam alcançado. Assim, Jesus só deixa uma opção. O reino está no mesmo espaço físico, onde também existe o planeta Terra. Existe um único universo, independente da matéria mais densa ou menos densa que o espírito ocupe. Na verdade, o que distingue o plano espiritual do que chamamos plano material não é um lugar físico, mas a densidade das coisas materiais. Todas
As coisas e espíritos em todas as dimensões coexistem em um mesmo espaço físico. Só não podem ser percebidos porque os espíritos que vivem em matérias de densidades maiores não conseguem ver as coisas e espíritos que vivem em densidades menores. Portanto, todos aqueles que o espírito na carne acredita que estejam no céu estão, na verdade, ao seu lado, mas em matéria menos densa, o que dificulta a esse espírito tomar conhecimento da existência deles. Essa informação é de suma importância para que os habitantes do planeta se reconheçam como o espírito já. A densidade das matérias existentes no planeta Terra é uma das causas da visão ser humano que o espírito na carne possui. Como não consegue ver as outras densidades, o ser humano criou um local diferente para a existência deles e separou o universo em planos e locais diferentes. Como o ser humano acredita que existe uma transformação para que se torne espírito, criou também um local diferenciado para a vida deste novo ser em que se transformará. Assim, o ser humano dividiu o universo em dois mundos distintos, o material e o espiritual. Ao menos denso, ele atribuiu a Deus o comando das coisas, mas para o material assumiu a posição de Deus, já que ele se encontra em outro lugar. Por esse motivo, o ser humano é dominador por natureza. Como não consegue ver Deus na Terra e acha que ele habita outro lugar, quer dominar o planeta e agir livremente. Porém, o espírito, sabendo que este é um mundo espiritual onde a matéria possui várias densidades, consegue enxergar a ação do Pai sobre as coisas, inclusive sobre a sua vida. Para os momentos onde não conseguem dominar as coisas, os seres humanos criaram locais que servem de interligação entre o mundo material e o espiritual, os centros, igrejas, templos, etc. Nesses locais, buscam alcançar Deus e pedir a sua intervenção em determinados assuntos, ou seja, prenderam-no dentro desses locais e só o libertam quando dele necessitam. Por isso, Jesus faz menção àqueles que vos guiam. Os clérigos de todas as religiões devem entender que para se religar a Deus não há necessidade de se recorrer a igrejas ou templos. Como morador do mundo de Deus, o espírito pode se religar ao Pai em qualquer local. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Deus não está confinado dentro de paredes de templos, e sim dentro de cada espírito, pois age diretamente sobre seus filhos, buscando auxiliá-los na elevação espiritual. O espírito tem que compreender esta ação de Deus sobre ele para que o encontre em todos os momentos de sua vida. Necessita entender que Deus comanda os seus passos, momento a momento, com a finalidade de manter o equilíbrio universal através da justiça perfeita. Sem entender que nada consegue praticar sem a ação de Deus, o espírito transforma-se em um ser humano que se julga independente de Deus para a realização de atos. Portanto, o espírito precisa encontrar dentro de si o reino de Deus, ou seja, a morada do Senhor. A única ação do espírito é sentir, e por isso seus atos físicos não passam de materialização de seus sentimentos. Deus comanda esses atos de acordo com o sentimento do espírito, ou seja, para cada ação espiritual, uma reação. Se o espírito sente raiva, Deus comandará para que este espírito pratique um ato de raiva contra outra pessoa. Se o espírito sente bondade, seus atos irão condizer com este sentimento. Portanto, o ato do espírito é comandado na forma por Deus, de acordo com os sentimentos que ele nutre. Por isso, Jesus resumiu as leis de Deus em apenas uma: amar. Quem ama não pratica atos para ferir outros espíritos. Para amar é necessário ter alegria. Para mantê-la é necessário nunca haver injustiça. Só Deus, a justiça suprema, pode nos garantir a justiça de tudo o que acontece. O espírito deve procurar esta morada também externamente, ou seja,
tem que entender que os fatos e atos que acontecem em qualquer lugar também pertencem ao reino de Deus, ou seja, também são guiados por Deus. Se um espírito se sentir ferido por outro, deve entender que ali existe uma ação de Deus. Acusar o ofensor de ter praticado espontaneamente o ato é negar a existência de Deus no planeta. Se foi um ato de Deus, então ali existiu justiça e foi praticado da maneira que deveria ser, pois foi obra da inteligência suprema do universo. Assim sendo, o espírito que recebe o ato não deve se sentir ofendido, mas acreditar que Deus, pelo seu amor, só trará a ele o que o auxilie na sua evolução. Todo espírito é comandado por Deus, porque habita o seu mundo. Dessa forma, tudo que acontece a um espírito é obra do Criador como reação a um sentimento que ele tenha emitido. Se alguém consegue ofender um espírito, é porque este também já ofendeu alguém. Se vos reconhecerdes, então sereis reconhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Aquele que encontrar Deus dentro de si e no mundo em que habita, se reconhecerá como espírito e buscará sempre o amor para se nutrir. Esses espíritos serão reconhecidos por Deus e verão que Ele está vivo, ou seja, que age dentro de cada um. Assim, não mais emitirão sentimentos negativos sobre o planeta e então receberão as bênçãos de Deus. Mas se vos não reconhecerdes, então estareis na pobreza, sereis a pobreza. Aqueles que ainda se entenderem seres humanos, capazes de criar atos e fatos, permanecerão fora das bênçãos de Deus e, portanto, serão pobres. Jesus, em diversas outras passagens, avisou que o espírito deve procurar juntar riquezas no mundo espiritual e não no material. As riquezas do mundo material geram o sentimento posse, que é contrário ao amor universal e afasta o espírito de sua real riqueza. Portanto, quanto mais bens materiais possuir o espírito, mais pobre ele será e mais a pobreza representará. Quando falamos em bens materiais, não devem ser entendidas apenas as coisas materiais, mas também os bens morais e sentimentais. O ser humano quer possuir tudo o que existe: seus parentes, seus cônjuges, os amigos, os inimigos, que são os bens sentimentais, e a razão das coisas, o estar certo sempre, os bens morais. Jesus não recrimina os bens materiais em si, mas a busca de sua posse. O espírito pode ter bens materiais, desde que compreenda que eles pertencem a um mundo espiritual e não a um mundo material. No mundo material, as coisas valem pela sua forma, enquanto que no mundo espiritual, as coisas valem por sua essência. Na sua essência, uma casa é um abrigo, mas para o mundo material, a casa vale pela riqueza que tem. O espírito que compreende o mundo espiritual em que vive não se importa com detalhes. Para ele, a casa será sempre um abrigo, independente dos adornos que tenha, e ele será sempre feliz, pois se sentirá abrigado. Por isso, para um espírito, tanto faz morar em um palácio ou em um caixote. Qualquer lugar que o abrigue, ali ele morará e será feliz. O ser humano que não compreende essa essência fica sempre à procura de formas materiais mais ricas para poder possuir mais bens. Por isso, vive na pobreza espiritual e será ela própria. Logia 4. Nascimento. Jesus disse: o homem carregado em anos não hesitará em perguntar a uma criança de 7 dias a respeito de onde está a vida, e ele viverá. Pois muitos que estão em primeiro lugar ficarão em último e se tornarão um só. O homem carregado em anos não hesitará em perguntar a uma criança de 7 dias a respeito de onde está a vida, e ele viverá. Se não existe o processo morte para a transformação do ser humano em espírito, também não existe o processo nascimento para que o espírito altere-se para ser humano.
O espírito é um só durante a sua vida carnal e pode, desde o seu início, praticar atos espirituais. Aliás, nesta etapa da vida de recém-nascido, ele é mais capaz de executar atos espirituais do que quando estiver mais avançado na vida carnal. O processo de crescimento do ser humano é balizado pelos pais, parentes e amigos que lhe transmitem todos os conceitos adquiridos durante toda uma existência como seres humanos. São eles os responsáveis por gerar a imagem ser humano no espírito que encarna. A sociedade ensina o modo de viver, vestir, andar, comer, o que gostar e o que não gostar, o que fazer e o que não fazer, de acordo com as suas normas. Seu interesse é formar mais um ser humano com sucesso material em primeiro lugar, mesmo que esse sucesso seja alcançado com o cumprimento de normas divinas. Mãe e pai sabem obrigar o filho a estudar para ser gente, mas não lhe transmitem o amor necessário para que ele se entenda como filho de Deus. Isso porque eles também estão preocupados em ser alguém. É a visão ser humano que estabelece as prioridades do novo ser. Primeiro, os responsáveis pela criança preocupam-se em assegurar-lhe o seu sucesso material ou a sua subsistência. Em segundo lugar, ocupam-se em mostrar-lhe a verdadeira trilha a ser seguida. Por isso, Jesus afirmou que um homem cheio de conceitos para alcançar a sua vida não deve hesitar em perguntar a um recém-nascido sobre como são as coisas no mundo espiritual menos denso. O espírito recém-encarnado possui a lembrança completa dessas coisas para ensinar àqueles que esqueceram. Claro que uma criança não saberá falar para explicar tudo, mas o espírito também não se utiliza dessa forma arcaica de comunicação. A linguagem dos anjos é formada por emissão de sentimentos. Olhe no olho de um bebê e encontre o amor. Veja o seu sorriso e entenda a alegria. Sinta o seu toque e veja o que é carinho. São esses sentimentos que mostram como é a vida e onde ela está. Além disso, deve o homem carregado em anos observar o comportamento das crianças, pois eles são oriundos de um ser sem conceitos formados. A criança come quando quer, porque o estômago não tem relógio para determinar horário para comer. Esse horário é fruto de um conceito, de uma convenção para facilitar a vida. Mas esse conceito altera-se nos diferentes lugares do planeta, portanto, não é verdade universal. A criança dorme quando tem sono, e não porque está na hora. A criança não se preocupa com o amanhã, pois sabe que ele será como Deus quiser. A criança é incapaz de guardar raiva, porque tem mais facilidade de achar dentro de si o amor. A hora de dormir, por exemplo, é um conceito que o espírito cria. Cada um tem a sua. A preocupação com o dia de amanhã provém do desejo de dominar a vida. O homem envelhecido preocupa-se com o futuro, pois quer que ele seja como ele deseja, ou seja, como ele acha, conceitua que deve ser. O homem velho se fere e guarda raiva e rancor das pessoas, pois estas foram capazes de fazer coisas que ele não acredita como certas, ou seja, feriram os seus conceitos. Para que o ser humano consiga se transformar em espírito, é necessário que ele abandone todos os seus conceitos, ou seja, as suas verdades pessoais. No universo existe apenas uma verdade: amar a Deus, a si e aos outros. Apenas o amor é a verdade. Para conseguir isso, o ser humano necessita se ver como espírito participante de um mundo espiritual, onde Deus é o comandante de todas as coisas que acontecem. Enquanto o espírito permanecer ser humano e quiser dominar a vida, ele precisará ter verdades ou posses morais. Muito já foi falado sobre isso, mas pouco foi entendido. Buda avisou que o ser humano deve jogar fora tudo o que ele acha que é, para que se reconheça como espírito. O que deve ser atirado fora são os conceitos que os seres humanos utilizam para agir, ou seja, para ser. Jesus disse: juntem posses no céu,
onde as traças e a ferrugem não as comem. As únicas posses de um espírito são seus sentimentos. Além disso, Jesus afirmou e foi trazido pelo Evangelho de Maria Magdala: o apego à matéria gera uma paixão contra a natureza. É então que nasce a perturbação em todo o corpo. É por isso que eu vos digo: estejais em harmonia. Se sois desregrados, inspirai-vos em representações de vossa verdadeira natureza, que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Após ter dito aquilo, o bem-aventurado saudou-os, dizendo: paz a vós, que minha paz seja gerada e se complete em vós. Velai para que ninguém vos engane, dizendo: ei-lo aqui, ei-lo lá, porque é em vosso interior que está o Filho do Homem. Ide a ele, aqueles que o procuram, o encontram. Em marcha, anunciai o Evangelho do Reino. Não imponhais nenhuma regra, além da qual fui o testemunho. Não ajunteis leis as dadas por aquele que vos deu a Torá, a fim de não vos tornardes seus escravos. Evangelho de Maria Miriam de Magdala, página 8 e 9. O espírito que busca transformar o outro que se encontra em um corpo de bebê contribui para a desarmonia do universo, pois gera uma paixão à carne, que é contra a natureza espiritual do universo. O único Evangelho do Reino é o amor universal, no qual Jesus resumiu toda a lei mosaica. Portanto, não devem os espíritos acrescentar a esse texto mais nenhuma lei, pois só o amor pode ser o regulador das relações dos espíritos. Quando o homem junta outras leis, códigos de etiqueta, bom gosto, leis religiosas, leis materiais, à lei do amor universal, ele se transforma em escravo delas e afasta-se desse amor. Aquele que ama não pratica nenhum ato errado aos olhos de Deus. Portanto, basta amar e não será preciso mais nenhuma outra atitude de um espírito. Pois muitos que estão em primeiro lugar ficarão em último e se tornarão um só. Os que se encontram em primeiro lugar, os mais velhos, na imaginada lista de entrada no reino do céu, certamente terão que esperar para lá entrar. Isso porque não é a morte que determina a entrada neste reino, mas a prática do amor universal. O espírito é sempre o mesmo. Tudo que um ser humano pensa, acha e faz, continuará a pensar, fazer e agir após deixar a vestimenta carnal. Se hoje o espírito na carne busca se transformar em um ser humano de muitas posses, logo após o seu desencarne, continuará buscando a mesma coisa e agindo para isso. É importante ao espírito entender esta visão. Não existe compreensão instantânea das coisas espirituais porque saiu da carne. Se hoje ele não sabe, amanhã também continuará a não saber. É necessário que o espírito se veja como tal, para poder entender o desencarne. A literatura espírita moderna mostra que muitos espíritos são atendidos após o desencarne, permanecendo desacordados e sendo levados a hospitais para tratamento. Na verdade, essa forma de proceder não é uma ciência para o corpo espiritual, mas para o próprio espírito. Durante o processo de atendimento no hospital, o espírito é levado a relembrar-se das coisas espirituais. Entretanto, isso só acontece a poucos que têm o merecimento, ou seja, aos que buscaram a reforma íntima, mesmo ainda não se reconhecendo como espíritos. A grande maioria, aqueles que colocam os desejos e necessidades materiais acima da busca espiritual, não encontrará esse conforto e continuará a viver a vida de ser humano, apesar de já estarem fora da matéria carnal. É muito comum encontrar-se espírito sem carne que continua acordando quando o sol nasce, alimentando-se, pegando ônibus ou carro e passando o dia inteiro no mesmo trabalho que tinha antes de desencarnar. Ao fim do dia, retorna para casa, assiste a televisão com a família e depois vai dormir. Esse espírito, apesar de fora da matéria carnal, vê o perispírito que continua revestindo-o e, como este é semelhante ao corpo físico que possuía, acha que o perispírito é ele. Com essa visão do espírito, podemos afirmar que aqueles que ficarem por último para entrar no reino do céu
farão um só do seu corpo espiritual e de seu corpo físico. Logia 5. Visão espiritual. Jesus disse: reconhece o que é visível para ti e o que é oculto te será desvelado, pois que nada há de oculto que não seja manifestado. Reconhece o que é visível para ti. Essa afirmativa de Jesus precisa ser profundamente estudada para que se alcance o entendimento do ensinamento. O espírito possui um processo interno que lhe permite reconhecer, analisar e tomar decisões em face de acontecimentos externos. Chamamos esse processo de raciocínio. Sempre que alguma coisa é captada pelos órgãos sensores do corpo humano, é encaminhada ao espírito, que procederá a um raciocínio. Esse processo possui 3 partes distintas: análise da percepção, tomada de decisão e comando para a ação. O reconhecimento das coisas que foram percebidas é a decisão a qual o raciocínio chega depois da análise das percepções. Dessa forma, podemos dizer que o que nos é visível é fruto desta análise. Para fazer esta análise, o espírito na carne utiliza-se de informações anteriores sobre o assunto. Por exemplo, quando ele vê uma cor amarela, vai buscar dentro de si todas as informações que tem sobre esta cor, para decidir se comanda a uma apreciação positiva ou não da cor percebida. A essas informações anteriores existentes dentro do espírito, chamamos de conceitos. Os conceitos são formados por decisões de processos de raciocínios anteriores que ficam arquivados na memória dos espíritos. Assim sendo, dentro do nosso exemplo, a apreciação ou não da cor amarela dependerá de informações anteriores que o espírito tenha do contato com esta cor. Caso tenha boas lembranças, apreciará positivamente. Caso não tenha, desgostará. Ampliando o ensinamento e colocando-o no texto de Tomé, podemos afirmar que o reconhecimento de alguma coisa depende do conceito que se tenha sobre ela. Se gostamos anteriormente, reconheceremos a coisa como boa. Se não gostamos, o reconhecimento será de coisa ruim. Entretanto, cada espírito possui um conceito diferenciado sobre a mesma percepção, o que determina a individualidade de cada um. Como saber, então, quem está certo ou errado? Quem gosta ou quem não gosta do amarelo? Podemos chamar o conceito de verdade pessoal, ou aquilo que é verdade só para uma pessoa. Essa verdade dificilmente será a mesma verdade universal das coisas, pois o espírito na carne possui uma visão muito limitada sobre as coisas e o universo. Continuando ainda no nosso exemplo, todas as cores foram criadas por Deus, e por essa origem têm que ser perfeitas, pois Ele é a perfeição absoluta. Portanto, não pode haver cor boa ou ruim. Aplicando este ensinamento para todas as coisas, podemos afirmar que nada pode estar sujeito a um binômio, feio bonito, alto baixo, gordo magro, primeiro último, porque todas as coisas foram criadas por Deus, que, por ser a justiça perfeita, não pode premiar ou desmerecer nada. Esses binômios surgem do ponto de vista de cada um, ou seja, dos conceitos que cada um possui. Imaginemos um valor em dinheiro. Qualquer que seja ele, será muito para quem tem menos e pouco para quem tem mais. Assim, não existe um real reconhecimento das coisas que estão sendo percebidas pelo espírito, mas sim um reconhecimento pessoal de cada uma delas. O espírito reconhece as coisas da forma que quer, ou seja, de acordo com os conceitos que norteiam seu raciocínio. Por isso Jesus avisa: reconhece o que é visível para ti. Quando afirma isso, o Mestre nos ensina que o único reconhecimento que podemos ter é a simples constatação da existência da coisa. Os espíritos nada podem reconhecer além disso,
pois estão impregnados de conceitos que deturpam a sua visão. Foi o que Jesus disse ao abordar a cegueira espiritual. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então ainda são culpados. João, capítulo 9, versículo 35. Enquanto o espírito achar que tem a capacidade de reconhecer as coisas à sua volta, ainda não estará praticando o amor universal. Quando uma pessoa pratica um ato, quem o vê organiza toda uma história para explicar a si mesmo o que está vendo, um pensamento. Imagina todos os motivos que levaram a pessoa a praticá-lo, de acordo com os conceitos pré-existentes sobre essa pessoa. Se o espírito gosta dela, busca embasamento positivo para o pensamento, mas se não gosta, monta toda uma acusação sobre o ato praticado. Isso é um julgamento, uma corte sem advogados, testemunhas e possibilidades de defesa, pois o réu, muitas vezes, nem sabe que está sofrendo esse processo. Por isso, o espírito que se imagina capaz de reconhecer as coisas que estão acontecendo à sua volta estará sempre julgando através de conceitos anteriores sobre a pessoa, a coisa ou o ato. E o que é oculto te será desvelado. Para aquele espírito que abdicar de reconhecer as coisas e as pessoas, Deus revelará a verdade universal sobre elas. A cor será uma obra de Deus para sua ajuda. A outra pessoa, um espírito amigo em processo de evolução que necessita de sua ajuda, e não de seu julgamento. Como ver na agressão um pedido de ajuda se ainda existe o conceito de que a agressão é para ferir? Aquele que agride está pedindo socorro para ele mesmo, pois possui sentimentos negativos que levaram Deus a lhe dar a prática daquele ato. Como não sentir a injustiça em uma agressão e entendendo-a como uma lição? Não reconhecendo um agressor, mas entendendo que a pessoa que lhe agride, apesar de estar usando um sentimento negativo, está auxiliando Deus na sua obra, ao dirigir a você, que precisava e merecia passar por isso, esse ato e sentimento. Deus estará lhe mandando um recado. Essas duas visões sobre a agressão não são conceitos, pois não são verdades particulares, mas sim verdades universais. Todo gesto de desafeição entre dois espíritos na carne é o pedido do agressor para que o agredido lhe remeta sentimentos positivos. É também um aviso de Deus ao agredido de que muitas vezes ele também agrediu alguém. Jesus afirmou que toda dívida deve ser paga até a última moeda. Se você um dia agrediu alguém, Deus não pode simplesmente perdoá-lo sem que você tenha consciência do sofrimento que causou a alguém. Assim, ele utiliza outro espírito que tenha naquele momento os mesmos sentimentos que você já teve para com outro espírito, para lhe trazer o ensinamento. Ele assim procede, não por penalidade ou vingança, mas porque precisa ensinar a cada um que no momento em que agrediu, não reconheceu corretamente o que estava vendo. Só haverá esse reconhecimento quando o espírito expulsar os conceitos de dentro de si e reconhecer que nada pode ver, pois que nada há de oculto que não seja manifestado. Deus não seria perfeito, nem a justiça suprema, se escondesse toda a sua intenção daqueles que recebem as suas ações. Ele sempre está revelando aos espíritos a verdade das coisas. Porém, para enxergar essas verdades, o espírito necessita alcançar a cegueira material, ou seja, deixar de reconhecer as coisas pelos seus conceitos e alcançar a visão espiritual, aquela que só é revelada por Deus para quem não enxerga conceitualmente.